Oi galera, tudo bem? Eu sou a Caneco. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Hidro. Fala pessoal, eu sou o Brian Play. Fala rapaziada, aqui é o Jason. Fala meninos e meninas, eu sou o Hard Fake. Fala aí, meus nobres, aqui é o Paulo Brecht. Fala, aqui é o Horrigon. E aqui é o início da Mas Minecraft. então...